fala bonita, é contigo mesmo que eu quero falar. Videozinho sobre estequiometria, relação massa por massa. É aqui que você vai aprender essa matéria que você não aprendeu no colégio. Você vai aprender com quem? Com o professor Pedinho. Então curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos lá. Primeiramente vamos falar sobre as grandezas químicas, certo? As grandezas. A gente tem a grandeza massa, que indica justamente a massa de uma molécula, ou melhor dizendo, a massa molecular. Você olha aqui em cima, né? Olha algum lado aí que vai aparecer. Tem um videozinho sobre massa molecular que eu postei no canal. Então você vai lá e dá uma olhadinha, certo? Então a primeira grandeza é massa. Segunda grandeza, número de mols. Número de mols. Esta grandeza indica justamente a quantidade de matéria, né? O número de mols de uma molécula, certo? Ou seja, quantidade de matéria. Isso aqui na estequiometria vai ser o coeficiente, vou explicar já para vocês, certo? Você tem o número de átomos, né? O número de mols, o número de moléculas, o número de moléculas que é diferente de número de mols. Por que, professor Locão? Porque o número de mols é quantidade de matéria, o número de moléculas tem a ver com um número. Que é a constante, moléculas, que é a constante de Avogadro. Não é o advogado, é a constante de Avogadro. Qual é esse valor, professor? 6 vezes 10 elevado a 23. Se você vê alguma questão falando número de moléculas em estequiometria, você já associa a este valorzinho aqui, certinho? Número de moléculas. E você tem o volume, certinho? O volume, este volume, ele é representado por um valor na CNTP, porque a CNTP, condições normais de temperatura e pressão, ele equivale a 22,4 litros. Ou seja, se você pegar uma questão de volume, você já associa a essa grandeza. Detalhe, todas essas grandezas vai estar na primeira linha da sua regra de 3. Mas bora lá. Vamos aqui pegar aqui uma reaçãozinha química. Vamos pegar essa daqui, ó, a síntese da amônia. N2 mais 3H2 formando 2NH3, certo? Já está balanceada. Se você quiser ver meu vídeo de balanceamento, vou botar aqui em cima da regrinha do macho, certinho? Então, bora lá. Então, vamos lá. Sabendo que a massa do nitrogênio ela é igual a 14 e a massa do hidrogênio ela é igual a 1, vamos primeiramente calcular a massa molecular de todas essas espécies aqui. Vamos fazer uma tabelinha. Vamos lá. Primeira tabela vai ser referente a... Vou botar um pouquinho mais de espaço para cá. Eita. Ó. Aqui, ó. Olha. Primeira tabelinha eu vou fazer referente a massa. Certo? Bora lá. Primeiramente, vamos fazer a massa do N2. Bora fazer a massa do N2. Qual seria a massa do N2? Vocês sabem? Claro que vocês sabem, ó. A massa de um N é 14. Então, N2 vai ser 14 vezes 2, que dá igual a 28 gramas, certo? Tá só 28 mesmo. Qual seria a massa do H2? Bom, a massa do H2, no caso, ela é 1. Não, a massa do H é 1. Então, como eu tenho 2, vai ser 1 vezes 2, que vai dar igual a 2. Mas você tem um coeficiente na frente. Então, no caso, vai ser 2 vezes 3, que dá igual a 6. E a massa do NH3? Muito simples também. 14, que é a massa do nitrogênio, mais 1 vezes 3, que é a massa do hidrogênio. 14 mais 3 dá igual a 17. 17 vezes 2 dá igual a 34, certo? Então, pessoal, é o seguinte. 28 gramas está para 6, que está para 34, certo? Segunda grandeza, vamos aqui equacionar mols. Bora lá. Eu possuo quantos mols de N2? É só você olhar para o coeficiente, seu lindo do coração. Ai. Qual é o coeficiente de N2? É 1. Então, você tem 1 mol de N2. Tenho quantos moles de H2? Você tem um coeficiente 3. Então, você tem 3 mols de H2. E de NH3? Eu tenho um número 2 na frente. Então, você vai ter 2 mols de NH3. Outra grandeza. Bora falar de número de átomos. Bora falar. Aqui não, moléculas. Mais bonito. Moléculas. Peraí, bebê, peraí. Certo, moléculas. Qual vai ser a quantidade de moléculas que eu vou ter de N2? Bom, quando eu falo de moléculas, você já associa a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a
23. Como eu tenho um coeficiente 1, então só vai ser 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de N2. E de H2? H2 você tem um 3 na frente, então você vai multiplicar 3 vezes 6 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Certinho? Por que esse 3, professor? Por causa justamente, meu amiguinho, por causa justamente do 3 na frente do H2. Certinho? Deixa eu botar só um espaçozinho para ficar mais bonitinho a tabelinha. Certo? Aqui, ó. Pronto, tá show. Show. E de NH3, quanto é que eu vou ter, professor? Vou explicar agora, ó. Eu não tenho um 2 na frente do NH3, então vai ser 2 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. Então aqui a gente tem essas três grandezas. E a última grandeza a gente tem volume. Vamos lá. Eu tenho quantos volumes de N2? 22,4, porque eu tenho um coeficiente 1. Eu tenho quantos volumes de H2? Eu tenho 3 vezes 22,4 por conta do seu coeficiente. Tudo você leva em consideração esse coeficiente. Então fica 3 vezes 22,4, certo? Litros. Assim, detalhe, vamos é dado em litros, viu, pessoal? E eu tenho quanto de NH3? Exatamente, você tem 2 vezes 22,4, certinho? Então, isso daqui é uma tabela estequiométrica, pessoal. É com essa tabela, vixe, pôs aqui a câmera. É com essa tabela que você vai fazer as relações estequiométricas. Deixa eu aqui a câmerazinha, ó. Que delícia. Vamos construir. Como é que isso aparece uma questão? Bora fazer isso aí. Bora fazer. Pessoal, essas relações todas vão aparecer na primeira linha. A regra das três linhas, certo? Primeira, segunda, terceira linha. Como é que é essa regra das três linhas? Na primeira linha vai ser as moléculas que você identificou. Na verdade, não é três linhas. Todo mundo usa a regra das três linhas, mas hoje eu vou reinventar. A regra das 4 linhas. Bora lá. Deixa eu dar um... Não, vou deixar isso aqui. Não, vamos apagar. Primeira relação estequiométrica. Relação massa versus massa. Bora lá. Como é que isso aí pode aparecer, professor Lucão? Segunda reação, né? Ó, a reação N2 mais 3H2 formando 2NH3. Detalhe, para ser um cálculo estequiométrico, você tem que ter o quê? Uma reação química, certo? Por exemplo, vamos fazer uma pergunta. Qual a quantidade em gramas de N2 em 10 gramas de NH3? E aí, como é que a gente sai numa questão dessa? Como é que faz uma questão dessa? Vou te ensinar. É muito fácil, meu bebê. É fácil demais, eu me tremo todo. Olha aí, olha. Regra das 4 linhas. Vamos lá, ó. Primeira linha. Linha 1. Vamos lá. Para resolver uma questão de estequiometria, você vai primeiro fazer um cálculo, né? Uma regra de 3. Então, você vai aplicar a regra das 4 linhas. Na linha 1, você vai identificar quais as moléculas que ele fala na questão. Ele fala de que aí, meu amiguinho? Ele fala de N2... E ele fala também de NH3. Então, você já identificou as duas moléculas que ele fala na questão. Identificou na questão, identifica lá na reação química. Ó, N2 aqui e 2NH3, levando em consideração esse coeficiente. Então, bora lá. Então, as moléculas é N2, e a outra molécula é o 2NH3. Show! Linha 2. Linha 2, vou botar em minúsculo mesmo. Linha 2. Show! O que você vai colocar na linha 2? Você vai colocar as grandezas. O que ele pede na questão? Ele está relacionando quem com quem? Vamos lá, ele fala em um lado de gramas e ele quer do outro lado gramas. De novo, ó, ele fala de um lado de gramas, ele quer do outro lado do gramas. Fala de lado de gramas, ele quer do lado do gramas. Então, qual é a relação estequiométrica desse garotinho? Exatamente, relação massa versus massa. Quando eu falo de gramas, a relação vai ser de massa. Show! Bora lá. A linha 3, aí começa a sua regra de 3. Olha aí, foi tudo, pivete. Então, a linha 3, você vai fazer sua regra de 3 agora.
Vamos lá. Numa regra de 3, você tem duas linhas. Na primeira linha vão ser dados relacionados à sua reação química. E na segunda linha vai ser dados relacionados à sua questão que ele pede. Presta atenção. Bora lá. Então, primeira linha, que é a linha 3, você vai colocar dados relacionados à reação química. Sabendo que a massa do nitrogênio ela é igual a 14 e a massa do hidrogênio ela é igual a 1. Beleza. Então, eu tenho o N2 e eu tenho o NH3. Você vai calcular primeiramente a massa do N2. Qual é a massa do N2? É 14 vezes 2, né? Porque você tem 2 átomos de nitrogênio. Então, vai ficar 28. Está para. Qual é a massa do NH3? Vai ser 14 mais 3, que dá igual a 17. Mas você tem 2 átomos de NH3. Você tem dois átomos, você tem 2 mols de NH3. Então, você vai multiplicar o 17 vezes 2, que dá igual a 34. Descobriu a linha 3. Agora você vai para a linha 4, que é a parte que vai determinar a sua questão. Linha 4. Que linha 4, louco? Bicho rei doido. Vamos lá, o que ele pede na questão? Qual a quantidade em gramas de N2 em 10 gramas de NH3? 10 gramas de NH3, 10 gramas de NH3, 10 gramas de NH3. Esse 10 vai ficar do lado da coluna do NH3 ou do N2? Pelo amor de Deus, vai ficar do lado do NH3. Então, aqui é o lado do N2 e lá do outro lado é o lado do NH3. Então, X está para 10. Olha aí, eu me tremo todo, é fácil demais, é fácil demais. Então, você vai fazer o quê? Meio pelos extremos, certo? Meio pelos extremos vai ser igual, fica 34x é igual a 280, meu pivete. Aí o que você vai fazer agora? Exatamente, você vai dividir 280, né? 280 dividido por 34, que vai dar igual ao valor de 8x igual a 8,2,23 gramas, certo? Então, a quantidade em gramas de N2 que produz 10 gramas de NH3 é 8,23 gramas. Deu para compreender? É fácil, né? Química, meu amigo, é a coisa mais fácil do mundo. Eu fiz uma faculdade de química, até eu fiz, então você vai passar nesse vestibular, meu amigo. Então, essa é a primeira relaçãozinha estequiométrica que eu te apresento agora, certo?